Entrevista que Wilson Witzel concede aos jornalistas. Vamos ouvir. Acredito que foi um depoimento muito esclarecedor daquilo que nós estamos vivendo hoje no país, a perseguição aos governadores e, como eu havia dito desde o começo, eu seria o primeiro a ser perseguido. Acredito que as investigações tenham que avançar. Nós entendemos que eu fui julgado por um tribunal de exceção, um tribunal pressionado, com várias investigações envolvendo não somente os deputados estaduais, mas também o Estado do Rio de Janeiro. E esse tribunal de exceção é um tribunal que teve, inclusive, deputados escolhidos previamente para um juízo condenatório. Então, essas questões interferiram na pandemia, a minha cassação interferiu no combate à pandemia, principalmente porque eu fui o primeiro governador a tomar medidas rigorosas no combate à pandemia e a narrativa do governo federal sempre foi o negacionismo. E o resultado disso são mais de 461 mil mortes. E eu pedi à CPI uma sessão sob segredo de justiça para que a gente possa aprofundar nos fatos que envolvem aqueles que estão por trás do meu impeachment. Quem patrocinou o meu impeachment financeiramente, quem patrocinou o meu impeachment politicamente de forma ilícita, só a CPI, independente, senadores é que podem investigar. Então, aguardo agora mais um convite, estou aqui na qualidade de convidado, para que eu possa colaborar com a CPI e avançar nas investigações sobre esses fatos que estão causando toda essa perseguição aos governadores que não estão alinhados com o negacionismo do governo federal. Eu pediria aos jornalistas 3 perguntas. Eu sou o Chico Prado, da CNN, nós estamos ao vivo. Eu queria perguntar ao senhor sobre a sua declaração de que a perseguição ao senhor começou no momento em que o governo, a polícia do Rio, passou a investigar a morte da vereadora Marielle Franco e se isso tem relação com o desejo do senhor por uma audiência em segredo de justiça e pela decisão também de deixar a audiência da CPI, se as coisas estão relacionadas. Bem, eu estou aqui como convidado. O Supremo Tribunal Federal entendeu, na decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que a minha presença aqui tem que ser na qualidade de convidado, e assim o fiz. Não poderia deixar de vir, respondi a todas as perguntas. Agora, na medida em que começa a haver ofensas, da forma como o senador se dirigiu a mim, de forma ofensiva, de forma leviana, até mesmo chula, infelizmente eu não posso continuar dessa forma. Estou aqui para ser respeitado e respeitar. Até o momento que nós estamos conduzindo a sessão de forma civilizada, eu continuei. A partir do momento que ela se tornou uma sessão de xingamentos, como tem acontecido nas redes sociais, eu entendi, os advogados também entenderam dessa forma, que seria o melhor encerrar, porque tudo que tinha que ser falado já foi falado. Dali para frente, as afirmações ofensivas são desnecessárias. E é evidente que toda a perseguição comigo começa com o caso Marielle. Eu me comprometi a dar independência à polícia. Dar independência à polícia é aceitar aquilo que vai ser conduzido dali para frente. O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro foi escolhido conforme indicação do próprio Ministério Público. Eu não escolhi procurador fora de lista, eu não indiquei um secretário de polícia que fosse capacho meu, e sim independente. Então, por essas e outras razões, é que eu entendo que algumas questões precisam ser tratadas de forma reservada, nesse momento. Senador Tainá Farfan, da CNN, ainda nessa resposta do senhor, eu queria saber se o senhor pode trazer mais detalhes sobre o que o senhor quer revelar nessa sessão sobre segredo de justiça. Não, o senhor comenta ainda que seu impeachment teria sido patrocinado e que deve trazer documentos para poder comprovar isso. E eu queria saber se o senhor já pode adiantar para a gente por que ele teria sido patrocinado e quais documentos o senhor deve trazer. É exatamente por isso que eu pedi segredo de justiça. As investigações que têm que ser conduzidas, elas são graves. E eu tenho disso, pela minha experiência como juiz federal, de que o meu impeachment e as investigações contra mim, elas estão sendo promovidas de forma leviana. E
Só quem pode investigar isso é a CPI, no meu entendimento, pelas pessoas que estão envolvidas. Por isso eu pedi à CPI, de forma reservada, que pudéssemos ter essa sessão sob segredo de justiça, e aí eu vou apresentar. Não posso trazer para vocês, porque isso colocaria em risco a investigação, uma vez que podem ser decretadas medidas cautelares de busca e apreensão, podem ser decretadas medidas até mais invasivas. A CPI tem e pode acionar o Supremo Tribunal Federal para buscar essas medidas. Governador Luiz Calcanis, do Correio Brasiliense, boa tarde. Boa tarde. O senhor afirmou que foi acusado de interferir na Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas que depois foi chamado pelo Moro, que retirou alguns policiais federais que trabalhavam na equipe do senhor e também interferiu com a Polícia Federal na investigação do assassinato da Marielle. O senhor avalia que o governo federal interviu nas investigações do assassinato da vereadora Marielle? Eu posso te dizer que quando eu assumi como governador do estado, em 2 meses os executores estavam presos. Quando é que a Marielle foi morta? Foi morta durante a intervenção. A investigação começa durante a intervenção. Após o término da intervenção, após o término do ano de 2018, quando eu assumo o governo do estado, já havia indícios suficientes para prender aqueles que foram executores do crime. Eu não sabia os nomes, nem sabia quem eram, aonde estavam, mas como o meu programa de governo dava independência à polícia e exigia, no caso Marielle, uma promessa de campanha de que esse caso seria esclarecido, a polícia chegou aos 2 que moravam no condomínio do presidente. A partir daquele momento, o presidente não falou mais comigo. O senhor, eu pude perceber nas respostas do senhor a construção de uma reflexão a respeito da atuação do governo federal em relação aos governadores. Eu queria que o senhor fizesse um comentário breve sobre essa que ficou para mim subentendida, sabotagem do governo federal no combate à Covid nos estados, municípios. Eu tenho, vamos dizer assim, eu faço uma análise de que essa CPI ela vai chegar possivelmente a essa conclusão, de que construiu-se uma narrativa para que se responsabilizasse os governadores em razão do isolamento social pelo declínio da economia. Declínio esse que tem razões pela falta de planejamento no combate à pandemia, que poderíamos ter a vacina com mais antecedência, poderíamos ter o soro, né, que foi desenvolvido no Rio de Janeiro também em funcionamento. Então, tudo isso foi solenemente ignorado. Consequentemente, essa perseguição aos governadores faz parte dessa narrativa, que os governadores usaram a pandemia para praticar desvios, acabar com empregos e querer mostrar para a população que os governadores falharam no controle da pandemia. No caso do Rio de Janeiro, os leitos dos hospitais federais não foram disponibilizados. Quando eu fui fazer os hospitais de campanha, eles foram sabotados pelos deputados bolsonaristas. Isso evidentemente, uma ação coordenada, planejada para sabotar a pandemia, para sabotar o controle da pandemia e colocar a responsabilidade nos governadores. E o presidente não tem diálogo com os governadores. Vamos lá, termina aí. Inclusive o atraso no auxílio emergencial, senador, do governador. Veja bem, o auxílio emergencial veio atrasado, porque o governo não teve a liderança necessária para aprovar rapidamente o auxílio emergencial e aprovar também o auxílio aos estados. Os estados não podem fazer empréstimo, não podem rodar dinheiro, e tudo isso foi falado na imprensa, porque o presidente não queria atender os governadores. Nós fizemos várias cartas ao presidente para que ele nos atendesse. Então você percebe que foi uma construção de ações negacionistas, omissões, para desestruturar, desestabilizar os governos do estado, colocar a população contra os governadores para provocar algum tipo de movimento social, algum tipo de situação que pudesse levar, inclusive, a um estado policialesco. Isso estava em andamento. Certamente,
nós estamos hoje vivendo uma situação um tanto quanto de dificuldade para os governadores. E a CPI pode esclarecer isso para que nós tenhamos definitivamente a verdade de que os governadores foram perseguidos, são perseguidos. Nós não temos essa responsabilidade que o governo federal quer nos imputar e que o verdadeiro responsável a nação conheça, né? Porque ele tem nome, endereço e sabe muito bem o que está fazendo. E as declarações são as piores possíveis e o Brasil virou pária internacional. Então, agradeço a oportunidade, espero ser convidado novamente para poder continuar com uma investigação mais aprofundada. Muito obrigado.